Olá, amigos do mundo do vôlei, estamos de volta mais uma vez aqui com vocês para trazer o máximo de informações sobre esse esporte que a gente tanto ama. Pois é, encerrada a Superliga, as nossas atenções agora se voltam para os campeonatos internacionais de seleção e também para o mercado do vôlei, né, que ainda está bastante em aberto, tanto no masculino quanto no feminino. E a gente tem buscado trazer para vocês as informações assim, bem adiantadas, mesmo antes dos atletas fecharem, né? A gente já tem alguns rumores rolando para deixar você bem a par do que está acontecendo nos bastidores do voleibol brasileiro. E falando em seleções, a gente vai começar o programa de hoje falando da seleção masculina sub-21. Pois é, na semana passada a seleção disputou a Copa Pan-Americana e sagrou-se campeã de maneira invicta. Pois é, a seleção venceu o time de Cuba na grande final por 3-1, com parciais de 25-23, 17-25, 25-18 e novamente 25-18. Os meninos do Brasil foram muito bem na competição, venceram aí as seleções de Barbados, Guatemala, Canadá e na grande final a temida seleção cubana. Se Cuba não vai bem no time adulto, pela evasão de vários atletas, né, que acabam desertando do país, nas categorias de base ainda é um osso duro de roer. Mas os meninos brasileiros deram um show em quadra e sagraram-se novamente campeões desta Copa, que é tão importante aqui para o nosso continente. Bom, a seleção jogou com o levantador Matheus, o oposto Felipe Roque, que a gente já falou sobre ele, que é um menino extremamente promissor, né, no mundo do voleibol, um canhoto, ele se diz um falso canhoto, mas é um canhoto aí extremamente alto, técnico e com potencial muito grande. Os centrais Daniel e Lucas Barreto, os ponteiros Henrique Honorato e Vitor Birigui, além do líbero Mike. Pois é, a Copa Pan-Americana ela é classificatória para o Campeonato Mundial Sub-21, que vai acontecer entre os dias 23 e 31 de junho na República Tcheca. E, sendo campeão, o Brasil assegurou a sua classificação para o Campeonato Mundial. Uma notícia legal é que na seleção do campeonato a gente teve dois atletas, né? O maior pontuador do torneio veio do Canadá, o Eric Lopek. O MPV foi um brasileiro, né? O Vitor Cardoso do Brasil foi o atleta mais valioso da competição. O primeiro ponteiro foi Miguel Lopes, de Cuba. O ponteiro 2, mais um brasileiro, Henrique Honorato, brasileirinho, foi um dos ponteiros da seleção. O oposto, Miguel Gutierrez, de Cuba. Central, Javier Concepcion, também de Cuba. O outro central foi Finn McCarthy, do Canadá. O melhor sacador da competição, Miguel Gutierrez, de Cuba. O melhor defensor foi Leonis Salazar, também cubano. O melhor levantador, Adrian Godde, também de Cuba. Melhor passador, Jordan Pereira, do Canadá. E o melhor líbero, Lucas Lavin, do Chile. A gente viu aí pela seleção do campeonato que Cuba realmente era um time muito forte. Mas o Brasil fez valer realmente uma maior técnica e um maior entrosamento da equipe e conseguiu vencer os temidos cubanos. Parabéns para os meninos brasileiros, isso enche não só a nossa pátria de orgulho, mas como também nos dá uma perspectiva de um futuro ainda brilhante para o voleibol masculino do Brasil. Pois é, já que a gente está falando do futuro do Brasil, a gente agora vai falar do presente do voleibol mundial, de um dos grandes atletas que presenteiam a gente com um show de voleibol dentro das quadras. E a gente vai direto para o Personalidades do Vôlei. Matt Anderson começou no voleibol como atleta universitário. Em 1º de julho de 2008,
ele anunciou que iria renunciar ao seu ano sênior de 2009 na Penn State e assinou um contrato profissional com o Hyundai Capital Skywalkers da Liga Coreana. Em sua temporada de estreia, Anderson ajudou os Skywalkers a reivindicar o primeiro lugar na temporada regular antes de perder por 3-1 na série do campeonato. Na temporada 2010-2011, passou na Liga Italiana como um jogador do Tono Calippo Vibo Valencia. Depois mudou-se para Casa Modena. Em 2012, ele jogou pelo clube russo do Zenit Kazan. Com este clube, ganhou uma medalha de bronze no campeonato russo e a Champions League SEV em 2012 e 2013. Na temporada 2013-14, sua equipe ganhou o título de campeão russo e Anderson foi o jogador mais valioso, o MVP da Liga Russa. Em 29 de outubro de 2014, Anderson suspendeu sua carreira de vôlei. Ele pediu a rescisão do contrato com o Zenit Kazan por causa de depressão. Em 26 de dezembro de 2014, Anderson anunciou seu retorno ao Zenit, mas apenas nos jogos da Liga dos Campeões da SEV. Em 13 de fevereiro de 2017, Anderson anunciou que tinha assinado um contrato para permanecer com o Zenit Kazan por mais uma temporada. Pela equipe nacional americana, Anderson foi medalhista de bronze das Olimpíadas de 2016, 2013 NORCECA Champion, medalhista de ouro da Copa Pan-Americana de 2008, 2014 World League e 2015 Copa do Mundo. Considerado um dos melhores jogadores na posição de ponteiro no mundo, Anderson promete ainda dar muitas alegrias para a torcida norte-americana. Bom, galera, e depois de falar desse sensacional atleta, o Matt Anderson, para mim, é um dos grandes nomes dessa nova geração do voleibol mundial, um ponto oposto muito técnico, muito completo, com um perfil físico privilegiado e, assim, mereceu realmente a gente dar esse enfoque a ele no Personalidades. A gente vai direto agora para o saque rápido. Então, falando de novos valores, a gente vai falar agora do líbero Thales. Pois é, o Thales fez a última Superliga pelo Canoas, se destacou bastante na competição e, como prêmio, ganhou uma convocação para a seleção brasileira. Ele vai fazer par com o Thiago Randall e lutar pela posição de líbero titular da seleção. O Thales, que fez uma grande Superliga, está deixando o Canoas e indo para o Funvic Taubaté. Foi mais uma prova de que o trabalho dele está sendo valorizado. É um rapaz relativamente novo, o Thales está com 28 anos, né? E ele veio participando das seleções brasileiras de base, é um velho conhecido de Saquarema e agora, pela primeira vez, bate a porta da seleção principal, né? Ele já deu entrevista e falou que está super motivado com a chance que o Redan deu a ele de participar dessa primeira convocação, né? A seleção estreia no dia 2 de junho em Pesaro, na Itália, contra a Polônia pela Liga Mundial, né? E a gente já falou aqui dos 18 convocados do técnico Renan, que foram eles: levantadores Bruninho, Rafa e Murilo Radic. Os opostos Wallace, Evandro e Renan. Os centrais Éder, Lucão, Maurício Souza e Otávio. Os ponteiros Lipe, Lucarelli, Maurício Borges e Lucas Ló. Douglas e Rodriguinho. Além dos líberos que a gente já citou aqui, Thiago Brandel e o Thales. Uma boa sorte aí para o Renan e seus meninos. É um novo trabalho, a gente está começando um ciclo olímpico e a gente tem que apoiar essa renovação da seleção brasileira, principalmente aí na questão do seu comando, né?
Depois da era Bernardinho, Renan não vai ter vida fácil. Falando em convocação, a gente teve na semana passada a convocação do feminino também. Zé Roberto divulgou aí a lista para a primeira competição do ano, que é a Montreux, e depois a lista com uns 20 e tantos nomes que vão treinar para o Grand Prix, né? Então a gente vai analisar aqui como que foi essa lista e parece que realmente Zé Roberto, mais do que no masculino, apostou numa renovação pesada da seleção, né? Já que grandes nomes como Sheila, Fabi pediram dispensa, falaram que não jogam mais pela seleção, né? Apesar do Zé Roberto ainda insistir que quer contar com as duas. A Garay pediu dispensa porque vai se casar esse ano, está nos preparativos para o casamento dela. Dani Lins está tentando engravidar, também pediu dispensa, e a Bright falou que não joga mais pela seleção brasileira. Então o Zé Roberto aproveitou esse início de ciclo olímpico e, ao meu ver, de uma maneira muito correta, está aí trazendo novos nomes, e a gente tem que ter um pouco de calma, porque uma seleção tão renovada não deve ser tão cobrada, né? Visto que a maioria das jogadoras não tem entrosamento e vão precisar de um certo tempo para se adaptar. Bom, a lista contém como levantadoras, em uma novidade, a Roberta do Rio de Janeiro e a Nayane, que deixou o Minas em direção ao Barueri. A Roberta vem se firmando no cenário nacional, né? Fez agora a sua primeira Superliga como titular e vem crescendo muito. É uma jogadora que joga com muita velocidade, muita variação de jogada, precisa ainda um pouco de maturidade, mas tem um grande potencial. A Nayane tem um toque maravilhoso, mas ao meu ver ela peca muito nas jogadas de velocidade e se perde um pouco ainda nos grandes jogos. Eu preferia a Macris em seu lugar, mas é que levou a jogadora para o seu time, confia no potencial dela e aposta na Nayane. Centrais teremos Bia, Adenísia, Carol e Mara. Acho que ele foi muito correto, né? A Bia está em grande forma, perdeu muito peso nessa última temporada, se reergueu em Osasco e tem tudo para fazer uma boa temporada. A Denise fez um campeonato fantástico na Itália, ela jogou fora esse ano, o time dela ficou em 4º lugar, mas ela foi a central que mais pontuou no campeonato italiano, tanto em bloqueio quanto em ataque. A Carol, apesar de não ter feito uma grande Superliga e está deixando o Rio de Janeiro, ainda tem um grande potencial, principalmente de bloqueio. Mesmo não sendo uma jogadora de um porte físico muito avantajado, ela tem um timing de bloqueio excepcional e eu acho que o Zé Roberto ainda tem o que tirar dela ainda. A Mara é uma velha incógnita, uma jogadora de um porte físico invejável, altíssima, com um bloqueio maravilhoso, mas que peca muito ainda no ataque. Isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhado na Mara, o tempo de ataque, né, a pegada na bola, ainda precisa melhorar, mas ela fez uma Superliga incrível também, bloqueando muito, como uma das maiores bloqueadoras da Superliga, e realmente merece essa chance. Entre as opostas a gente vai ter a Tandara, velha conhecida de todos nós brasileiros, né? Uma jogadora de um potencial físico absurdo, um dos ataques mais potentes do voleibol brasileiro, mas que ao meu ver se adapta melhor na ponta, né? Ela não é passadora, mas ela tem maior facilidade de atacar na entrada de rede. Vamos ver como é que ela vai sair na seleção brasileira, atacando na saída de rede. Fernanda Tomé é uma aposta de Zé Roberto, aí fez uma excelente Superliga em São Caetano, mas ao meu ver falta potência para a jogadora, né? É uma jogadora técnica, tem uma boa habilidade, extremamente alta, mas na parte física ela deve bastante ainda. A Edinara, também de São Caetano, vem aí como grande surpresa, né? A menina despontou na última Superliga, fez uma Superliga primorosa, praticamente ninguém a conhecia, e fez uma média aí de mais ou menos 20 pontos em cada jogo. A menina que também está deixando São Caetano e indo para Barueri, é uma das apostas de Zé Roberto nesse novo ciclo. Na verdade, a Edinara nem está convocada, ela foi convidada a participar dos treinamentos, né? Mas
já é um nome aí que está sendo bastante falado. Ponteiras, a gente tem aí a absoluta Natália, né? A Natália que fez aí um campeonato turco fantástico, foi campeã turca, um dos campeonatos mais disputados do mundo, né? Onde a gente tinha aí Tinzu, tinha Kosheleva, né? Grandes nomes de ponteiras mundiais. Ela foi a MVP da competição e também da final, fez uma grande temporada e vem cada vez mais se firmando como grande nome da seleção brasileira. E Zé Roberto, com certeza, não a deixaria de fora. Temos aí a grata surpresa da Rosa Maria, que até então era oposta, e está fazendo essa migração para a entrada de rede. Ela fez um início de Superliga fabuloso, depois teve uma queda. Ela precisa melhorar bastante o fundo de quadro, tanto na defesa como principalmente na recepção, mas tem um ataque bastante efetivo e promete crescer muito ainda. A Drusila, não precisa nem falar, né? Foi o nome da Superliga, colocou a holandesa Anne Boa no banco, né? E fez aí uma Superliga primorosa mesmo, entrou com muita personalidade, uma menina de tenra idade ainda, né? E que está jogando um voleibol de primeiríssimo nível, fez o campeonato mundial sem se assustar com as estrangeiras e para mim é uma das grandes apostas desse novo ciclo olímpico. E fechando as ponteiras, Amanda, outra jogadora que amadureceu muito no Brasil e agora ela está partindo para a nova temporada para fazer parte da super equipe que o Praia Clube está formando e eu acho que ela vai fazer aí um pouco da função que a Jaqueline fazia até então, né? Uma ponteira de preparação com excelente fundo de quadra e que tem evoluído bastante na rede também, tanto no bloqueio como principalmente no ataque. As líberos a gente tem a Leia, que já jogou a Olimpíada, barrou a Camila Bright naquele momento extremamente polêmico da definição dos nomes para a Olimpíada, e a volta da Suelen, né, aquela jogadora que tem aquele problema de peso já recorrente, né, ela luta com esse problema há muito tempo, mas que é uma jogadora extremamente técnica e que foi titular em sua equipe no campeonato italiano, fazendo uma grande liga também. Zé Roberto destacou a ausência da Gabi, né, a Gabi que é uma ponteira muito importante para a seleção, mas ela está aí com um problema no tendão patelar, então ele preferiu poupá-la nessa primeira competição para que ela fique realmente recuperada dessa lesão e possa voltar para a equipe no Grand Prix. Além dessas 15 convocadas, o Zé Roberto divulgou também outras atletas que farão parte do grupo e poderão participar do Grand Prix. Entre elas, as levantadoras Juma e Macris. Eu já tinha citado a Macris, para mim deveria ser ela no lugar da Nayane, ela está alguns passos à frente da Nayane, não só no critério técnico, mas também na experiência que ela tem. A Juma, que para mim é um dos grandes nomes do voleibol brasileiro na posição, essa menina é extremamente ousada, está jogando por Bauru e teve a sua primeira Superliga num time relevante como titular, e essa menina vai dar muito o que falar. As centrais Jussielen, que também vai ser poupada nessa primeira fase, talvez com a ausência da Thaís e da Fabiana, seja hoje o grande nome no meio de rede brasileiro, vai estar voltando para o Grand Prix. Ela ganhou aí um pequeno tempo de férias para se recuperar dessa temporada bastante extenuante. Valquíria e Sara Ellen. A Valquíria também teve sua primeira temporada titular no Bauru, foi muito bem acionada pela Juma e pode pintar aí como uma surpresa. Não acredito que fique no grupo definitivo, mas é uma menina de um bom potencial que deve ser investida. A Sara Ellen é uma jogadora que ainda vive de altos e baixos, tem uma técnica apurada, é muito guerreira, mas ainda deve um pouco mais de constância no seu voleibol. Nas opostas teremos também Monique e Paula Borgo. A Monique, que fez também uma Superliga grandiosa, fez um campeonato mundial exemplar, mas que infelizmente tem um porte físico que não condiz com a posição de oposta. É uma jogadora que tem menos de 1,80 m, jogando de oposta. Ela tem uma técnica apuradíssima, muita potência, mas fica devendo no alcance. E aí, se a gente for olhar num aspecto mundial, num aspecto do voleibol internacional, fica um pouco complicado para a Monique. A Paula Borgo, que veio de um 2015
maravilhoso, onde ela liderou a seleção sub-23, foi para Osasco e fez uma temporada pífia. Não foi bem, acabou na reserva da estrangeira Biélica, mas Zé Roberto acredita que ainda é uma jogadora que tem muita lenha para queimar e vem aí com força para esse novo ciclo. Então ela deve treinar com a seleção brasileira, Zé Roberto ainda quer contar com ela. Vamos ver o que a Paula, que renovou com o Osasco, pode fazer na seleção. A Gabi, como a gente já falou, que está se recuperando desse problema no tendão patelar. E a grande aposta de Zé Roberto, a Gabizinha, que era de Osasco e agora está se transferindo para o Rio de Janeiro, né? O Zé Roberto conversou com a Gabi e propôs que, pelo menos na seleção, a Gabi treinasse como líbero. Então ele vai tentar trocar a jogadora, que é bastante técnica e tem uma liderança nata. O Zé Roberto, ele cita isso, né, que ela tem uma personalidade muito forte, isso é importante para um líbero, né, que o líbero é quase um segundo líder dentro de quadra. A gente vê aí pela própria Fabizinha, pelo Serginho, são jogadores de personalidade muito forte, e a Gabizinha tem isso, né? Ela tem um fundo de quadra muito bom. Eu particularmente acredito que ela precisa melhorar ainda a constância no passe, mas é uma jogadora que entrou na final da Superliga e defendeu praticamente como uma asiática. Então ele quer apostar na Gabi, a Gabi topou, apesar dela estar vindo para o Rio de Janeiro atuar como ponteira, ela vai treinar com a seleção brasileira na posição de líbero. O Zé ainda frisou que tanto a Edinara quanto a Drusila não deverão ficar todo o ano junto com o grupo, porque elas vão participar aí do Mundial Sub-23, onde a gente vai defender o nosso título. Bom, depois de falar das seleções brasileiras masculina e feminina, falar um pouquinho da convocação, a gente vai falar uma notícia muito bacana que saiu essa semana a respeito dos amistosos, tanto da seleção masculina quanto da feminina. Pois é, para quem não tem TV por assinatura em casa, uma grande notícia aí. Os amistosos vão ser transmitidos pela Rede TV. A Rede TV firmou na semana passada um acordo com a Confederação Brasileira e vai transmitir a partir de junho os amistosos de ambas as seleções. O primeiro jogo vai ser no dia 1º de junho. A seleção feminina vai jogar contra a República Dominicana em Belém do Pará. Vai ser uma grande festa em Belém. O pessoal do Pará gosta muito do voleibol e geralmente prestigia. E a transmissão vai ser ao vivo às 21h30 pela Rede TV. Ao todo vão ser 4 partidas com narração de Marcelo O e os comentários de Ana Moser e William Carvalho. Pois é, uma grande novidade aí, né? A Rede TV aumentando o seu espaço na programação cada vez mais para o voleibol. A gente teve um primeiro ano onde os jogos da Superliga eram transmitidos ao sábado. No ano passado, isso já foi ampliado para quinta-feira também. E agora as seleções, né, brasileiras fazendo parte da programação da Rede TV. Uma boa sorte aí para a Rede TV, isso é muito bacana para o voleibol brasileiro, né? E ouvir os comentários da Ana Moser e do William, que são grandes sábios no voleibol, né? Vai ser muito bacana a gente poder passar por isso. Bom, sem perder mais tempo, a gente vai para aquela sessão que mais está fervendo no momento no nosso mundo do vôlei. A gente está partindo agora para o mercado do vôlei. Bom, no mercado do vôlei, o masculino voltou a dar uma paradinha, a gente está um pouquinho sem grandes novidades, mas o feminino continua em ebulição. O que não significa que a gente não tenha novidades no masculino. Uma notícia triste foi da confirmação do doping do Murilo. Pois é, saiu o resultado da contraprova e deu novamente positivo. Isso acendeu um sinal amarelo lá no time do SESI e já se fala de um rompimento de contrato, que seria muito triste. O Murilo está mudando de posição, está deixando de ser ponteiro, né, passando a ser líbero, assumindo um novo desafio na carreira, mas com essa novidade, com essa triste novidade da confirmação da contraprova, já se fala na possível contratação do Mário Júnior, né, que deixou a equipe de Taubaté, aliás, de uma maneira bastante polêmica, né? É um jogador bastante polêmico,
mas já se fala na possível contratação dele para a equipe do SESI. Isso aí talvez se arraste ainda um pouco mais, a gente não sabe, tem que ver como que vai ser essa punição do Murilo, né? Alguns já dizem que deve ser pesada, a gente torce para que não, né? O Murilo é um jogador que já deu muitas alegrias ao Brasil e é muito triste se ele tiver que encerrar a carreira de uma maneira tão melancólica assim. Mas existe essa possibilidade, já se ventila a ideia de que o Mário Júnior possa vir a fazer parte da equipe do SESI. Bom, deixando de lado um pouco essa notícia triste, a gente vai falar da notícia muito bacana que surgiu no voleibol carioca dessa semana. Então, o ex-levantador da seleção brasileira, Marcelo Elgarten, do alto dos seus 41 anos, está voltando ao voleibol. Pois é, Marcelinho foi contratado pelo Botafogo para disputar a Copa Ouro. Na verdade, a Taça Ouro, né? Que dá aí uma vaga para a próxima Superliga. Ele é o grande nome que quer levar o Botafogo de volta à Superliga Nacional. Marcelo topou na hora, ele que tem aí um histórico maravilhoso em clubes e também na seleção brasileira e que, diga-se de passagem, é vascaíno de coração. Mas dessa vez ele vai mesmo defender as cores do Botafogo. Parabéns ao Marcelo, aí mostrando que mesmo aos 41 anos tem o seu valor e boa sorte para o Botafogo nessa competição. Tomara que eles tragam essa taça aí e possam fazer parte, mais um clube de futebol fazendo parte da maior competição do voleibol brasileiro. Bom, voltando agora para o mercado feminino, a gente já tinha falado aí da vinda da Gabi de Osasco para o Rio de Janeiro, né? Talvez seja aí uma das maiores novidades e que pegou muita gente de surpresa. E agora também o que mais tem sido falado essa semana é que parece que Paula Pequeno vai mesmo deixar o Brasília. O Brasília que vem aí com um investimento bem mais humilde para a próxima temporada, não segurou ninguém da sua equipe titular de 2016-2017, parece que vai perder a sua última estrela agora. Paula Pequeno deve definir ainda essa semana a sua transferência para a equipe do Bauru. Bauru que está formando uma grande equipe e que essa semana acabou se envolvendo numa pequena polêmica, né? A Martins, a dominicana que foi aí, tem sido dita, né, como já apalavrada com o time, a dominicana de 2 metros, né, que está vindo para o Brasil. Pois é, ela joga no Busto Arsizio, da Itália, e o Arsizio disse que não libera a jogadora, que a jogadora deve ficar, e aí fica aquele jogo de um lado, os brasileiros falando que ela já está apalavrada, que está tudo certo, só falta assinar, o Busto Arsizio falando que ela fica mais uma temporada, mas o que tudo indica é que realmente, pela força do treinador, né, do Kivieck, que é treinador também da seleção da República Dominicana, Martins deve vir a ser jogadora do Bauru, que vem montando aí uma grande equipe para essa temporada, né? A gente acredita até que vá, dessa vez, realmente fazer uma temporada mais forte e disputar as finais desse torneio. Bom, então o grande nome aí dessa semana no mercado é o Bauru, que continua se movimentando. A gente teve aí algumas mudanças também, como a vinda da Tainá, né, que estava aí parada para ser levantadora do Brasília, mas são contratações de menor expressão. E a gente tem que ficar ligadinho, porque agora a gente está virando o mês e tem alguns contratos encerrando, tanto no masculino e no feminino. E aí as contratações devem se tornar mais efetivas e oficializadas, né? Então, eu acredito aí que na virada do mês a gente vai já ter um quadro melhor de como ficará o voleibol brasileiro para a próxima temporada, tanto no masculino quanto no feminino, né? Equipes aí como o SESI ainda se mexendo, o Rio do Sul promete trazer novidades também, então a gente vai ficar ligadinho para não perder nada. Então encontro vocês na semana que vem no nosso próximo programa, com certeza recheado de novidades para vocês, e vou estar aqui aguardando vocês, hein? Então, um bom final de semana para vocês, um beijo grande e até lá!